Oi, gente, eu sou a Berenice, coordenadora dos Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão, e nesse mês vocacional eu então vou falar um pouquinho sobre o que é o ministro, qual é o serviço então do Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão. E eu quero começar aqui com uma frase do Padre Osmair José Prestes. Ele fala assim: todo chamado e vocação não é para si. Contudo, tem uma consequência, que é o serviço, testemunhar a Jesus ressuscitado. Então, como ele diz nessa frase, é um serviço. E esse serviço tem uma das principais funções é esse, testemunhar Jesus ressuscitado. Esse chamado, então, vocação é chamado, para ser mestre, nós falamos MESC, abreviando assim, Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão. Tem como consequência esse serviço. E ele surgiu após o Concílio Vaticano II. Por que surgiu? Foi até um padre brasileiro que levou essa proposta para o Papa. Só que eu não trouxe aqui o nome dele, não sei. Mas, então, porque tinha assim... poucos, até hoje nós temos poucos sacerdotes, a messe é grande sempre, mas não tinha nenhum leigo que pudesse fazer serviço. Então, no concílio, após o concílio, então foi que surgiu essa função. E esse é um chamado que deve ser assim, é uma pessoa da comunidade, uma pessoa, quando fala extraordinário, até o Leonardo, um dia nós conversamos sobre isso, ele falou assim que parece, a palavra extraordinário parece que quer dizer que não é extraordinário, significa que não é ordinário, que não é sempre. Que o extraordinário, porque ele vai servir extraordinariamente. Então, quando o padre precisa, ele vai estar aí pronto para surgir, para servir, E onde que ele vai servir? Nas missas, nas celebrações, celebração da palavra, das exéquias e, principalmente, visitar os idosos e os doentes. Então, para ser MESC, para ser Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão, tem algumas características, Lógico. Então, quais são as... Primeiro, como eu já disse, ele é escolhido pela comunidade, mas através do padre. Como que funciona aqui na nossa paróquia? O padre pede assim para os ministros ficarem olhando, observando e indicar para ele algum nome. Aí ele que vai passar a fazer essa observação. Por quê? Porque são assim as características, ter uma boa prática cristã, porque é uma função que está ligada direto com a Eucaristia. Então ele tem que praticar, ele tem que vir à missa, ele não vai vir à missa somente quando vai servir. Tem que ter muita fé, acreditar que o que você está entregando para o irmão, o que você está levando para o doente, para o idoso, é Jesus na Eucaristia. Se o ministro não tiver essa fé, não vai adiantar ele fazer esse serviço. É um serviço, mas um serviço então que ele vai ter que demonstrar esta fé na Eucaristia, crer de verdade que Jesus está ali, na hóstia consagrada, vivo. Ele deve também viver na graça santificante, o que seria, nós todos somos pecadores, mas temos sempre o sacramento da reconciliação. Então, sempre devo procurar, todos nós devemos, mas em especial o Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão, ele, quando vai servir, ele recebe a primeira comunhão do padre, E se ele não está na graça santificante, como que ele não vai poder comungar? Ele precisa comungar para depois, então, ajudar na distribuição da Sagrada Comunhão para os outros. Outra característica, ser adorador. Nós temos as formações, que eu vou falar logo em seguida, e tem assim, nós temos obrigação de adorar Jesus. Em Mandirituba tem o padre João Maria Esteche, ele fala assim, o ministro que não adora uma hora por semana que seja, ele fala assim, brincalhão, que tipo de ministro ele vai ser, ele é. Então, por quê? Porque eu tenho que revelar para o outro, a presença de Cristo. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho que ter
ele no meu coração primeiro. Eu tenho que ter adorado Jesus, eu tenho que conhecer esse Jesus, ter essa intimidade com ele, para daí eu poder, então, levar ele para o irmão. Certo? E outra coisa, antes de ter uma formação, né? Antes de começar a servir, porque todo trabalho tem uma formação. Na igreja, né? Todo trabalho lá fora também, na sociedade, nós precisamos nos formar para conhecer aquele trabalho que nós vamos fazer. Então nós temos os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, tem uma formação de 1 ano mais ou menos, e no final desse ano nós recebemos o que é chamado de investidura, né? Essa autorização, né, do bispo, então, essa investidura, esse mandato, que é por um determinado prazo. Temos que lembrar assim que nós não somos para sempre, não é? Não somos, por isso somos extraordinários. O ordinário, né, o ordenado é o padre, é o diácono, são os bispos, eles são para sempre. Agora nós não, é por um determinado tempo, por isso a palavra também é extraordinário. Então nós depois somos, às vezes eles renovam esse mandato, vai depender do bispo, do padre, né, do próprio ministro, se ele quer ou não continuar. E fora essa formação desse primeiro ano, ele vai ter que estar sempre em formação. Eu dei o exemplo do trabalho lá fora, na igreja também. Não pode ser uma coisa mais ou menos. Né? Se você tem que estar bem formado. Tem que estar assim, em constante formação. Né? Bem formado, que eu quis dizer é isso. Por quê? Porque tudo vai mudando, as coisas... precisamos então estar atualizados, sempre com essa formação, e essa formação é uma formação litúrgica também, porque tem partes da missa, né, que o ministro então extraordinário também tem que conhecer. Lembrando então que não é para sempre, que ele deve dar, porque é uma grande oportunidade de servir ao Senhor. Né? Qualquer serviço na igreja é uma oportunidade, mas como ministro, como mestre, então, também é uma grande oportunidade que eu devo deixar também que o outro tenha essa oportunidade de fazer esse serviço. Então, estar em constante formação e as funções. Então, repetindo, já coloquei assim um pouco no começo, mas eu vou deixar mais claro agora, assim, para terminarmos, né, que é sempre extraordinário. É claro que é o padre, o diácono, se ele está presente, esses são os principais, né? E o extraordinário é o ministro, então, que vai servir se precisar. Então, aqui nós temos já a nossa escala, normalmente 2 ministros, se precisar mais é chamado, né? Mesmo que ele não esteja naquela escala. Então, ele tem que ter a roupa decente, né? Bem limpa, lógico, bem apresentável, paletó. E ele, então, vai servir ajudando a distribuir a Eucaristia, a Sagrada Comunhão, nas missas, nas celebrações. E na ausência do sacerdote e do diácono, então nós teremos, no interior tem muito isso, né? Aqui na nossa paróquia quase não tem, mas tem ministros que fazem, então, a celebração da palavra. Ele vai fazer, se aqui tem o diácono, normalmente é o diácono mesmo que faz, mas na ausência do diácono aqui também, os ministros extraordinários poderão fazer. A celebração das exéquias também, quando é requisitado, né? E exposição do Santíssimo. E o maior trabalho do MESC é com os doentes. Então ele deve visitar doentes e idosos, e é uma alegria, daí aqui eu coloco agora, esse é o meu ponto de vista, né? É uma alegria muito grande. É uma satisfação assim enorme poder acompanhar o doente, o idoso. Ele está esperando lá aquela visita. Você tem hora marcada, você tem dia marcado para ir, você combina com ele. E eles ficam assim esperando Jesus. Eles ficam, e você é essa pessoa que vai levar Jesus para ele. E você não só leva a Eucaristia, você leva também a palavra, você faz uma pequena celebração e você vai prestar atenção nas necessidades desse doente. E aí você traz para o padre, né? Ele está precisando, às vezes, de confissão, ele está precisando da unção dos enfermos, está precisando só a visita do sacerdote. A gente chega e marca, né, a agenda ali com a secretária, então, essa visita do sacerdote.
esse chamado, então, é uma grande alegria. Eu quero terminar agradecendo, né, a oportunidade de falar sobre isso e mais ainda a oportunidade de servir nesta comunidade. E agradeço ao Leonardo.